Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast e hoje eu tenho certeza que vocês vão finalizar, após assistirem esse conteúdo, após apreciarem esse conteúdo, tenho certeza que vocês vão sair diferentes, não tem como. Porque sabe aquele tipo de conteúdo que causa transformação? É isso que vocês vão ver no podcast de hoje. E hoje nós estamos recebendo aqui Mariana e Thales e Mariana, que vieram falar de algo maravilhoso, incrível, uma mentoria, vieram falar de Águas de Micael. Tem curiosidade? Quer saber como você transformar a sua vida, a sua história? Então, fica até o final desse podcast. Bom, para começarmos aqui, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês. Sejam muito bem-vindos aqui. Muito feliz em receber vocês aqui. Nós que agradecemos, Thiago. Thiago. A oportunidade de estar aqui, podendo bater esse papo com você e trocar essa ideia, trazer a nossa história, todo esse contexto que você falou aí. Bom, para começar essa conversa, eu queria saber, né, como vocês se conheceram, né? Porque vocês têm muita história para contar, mas Sim. eu acredito que muito dessa história começa com o encontro de vocês. Tudo, Com certeza. né? Tudo começa com esse encontro, né? E aí é uma data bem especial, bem marcante, assim. Eu vou deixar a Mariana responder, porque tem muito a ver com o dia dela, assim, o dia de nascimento dela, né? Vamos dizer assim. A gente se conheceu, Thiago, no dia do meu aniversário. E, nossa, foi uma história, né? Ainda é emocionante para mim contar, porque um dia, uma fase de transição da minha vida, né? Eu estava passando por uma fase grande de mudança, de transformação, de ano mesmo. Eu estava fazendo 30 anos. E aí, num determinado momento, eu conheci o Thales. E foi paixão à primeira vista, né? Foi realmente, assim, no dia do aniversário da Mariana. E a gente se conheceu. E aí, 30 dias depois, a gente já estava casado, já estava morando junto, já estava com uma empresa aberta, sócios. Quer dizer... Meu Deus, que avalanche de mudança nesse... Geralmente, quando a pessoa faz aniversário, a gente diz que seja um ciclo novo, bom, diferente. Mas caramba, Mariana. Mudei minha vida da noite pro dia, literalmente. Você viu que presente que ela ganhou, hein, Thiago? Pois é, tô vendo. Mas o presente muda, hein? Os dois ganharam. Com certeza. Então, logo que vocês se encontraram e nesse dia todo especial e essa mudança nos 30 dias, você disse, Thales? Mais ou menos, 30, 40 dias, isso já estava tudo acontecendo, assim, tudo... Entendi. Quando duas pessoas se encontram, a gente costuma dizer que são dois backgrounds diferentes, né? As pessoas vêm com conhecimentos, com bagagens, com traumas, experiências e tudo mais. Eu queria saber como que foi, o que esse encontro de duas almas, o que esse encontro de duas culturas, o que isso gerou de transformação na vida de vocês após esses 30 dias? Nós podemos dizer que, o que eu posso dizer, né, pela experiência, é que após esses 30 dias aí, vamos dizer, a gente tinha, na verdade, um objetivo em comum, né, que era... ajudar as pessoas, né? De cuidado, assim. Os dois tinham. Então, a Mariana, por conta do contexto profissional dela, e eu também, os dois, antes de se conhecer, os dois já estavam envolvidos, assim, nesse processo de transformação, ajudando as pessoas a se desenvolver, evoluir nessa pegada de crescimento pessoal, né? Pessoal, profissional, relacionamento. E quando a gente se conhece... logo depois, assim, nos próximos dias, a gente levanta essa bandeira, fala, olha, tô nesse momento querendo fazer isso aqui. Ela falou, nossa, eu tô também nesse momento querendo fazer isso aqui. Falei, então, vamos fazer. E foi aí que a gente abriu o nosso primeiro empreendimento, que o nome era Talismã, de Thales e Mariana. E era um espaço de cuidado do corpo, da mente, do espírito, né? Tinha pilates, tinha massagem, terapias, enfim, era um spa urbano, vamos dizer assim, um centro de cuidados aí do ser. Eu sou fisioterapeuta de formação e há anos eu estava trabalhando, sozinha, né? Nessa área de saúde, de cuidado. As minhas massagens já eram terapêuticas. E eu estava iniciando no Pilates naquele momento. Então, com todo um cuidado no corpo, com todo o método, né, que o Pilates traz. E aí, quando o Thales chegou
que a gente se conheceu e veio com todo um processo terapêutico também, porque ele também aplicava algumas terapias integrativas. Então, a gente conseguiu somar isso tudo e nos desenvolver, né? Sim. Mais do que desenvolver as pessoas, a gente percebia que ao desenvolver o outro, a gente se desenvolvia, né? A gente evoluía. É interessante vocês contarem essa história, que fica muito claro que não é só um encontro de pessoas, não só um encontro de almas, mas foi um encontro de propósitos. Sim. De propósitos. De propósitos. Podemos dizer que esse aí foi o start. E quando você disse que esse foi um start para projetos maiores também, né? Você estava me contando nos bastidores, gente, tinha uma conversa boa aqui dos bastidores, que em algum momento da vida de vocês, vocês tinham esse centro que vocês criaram, o Talismã, Sim. né? Mas em algum momento o trajeto mudou, os projetos mudaram e vocês fizeram uma mudança drástica na vida de vocês. Sim. Como que foi que isso aconteceu? A gente vendeu tudo que tinha, aí colocamos 2 malas num carro e a gente foi percorrer o país todo, o Brasil, né? Praticamente o Brasil todo. É o Brasil. A gente andou quantos quilômetros? 40 mil quilômetros, mais ou menos. Só isso. De carro. De carro, só com um mapa e 2 malas no porta-malas, sem destino, sem... Abrir o mapa e falar, onde a gente vai agora? Vamos aqui. E o interessante é que a gente foi buscar cura, né? Inicialmente a gente pensava que a gente ia encontrar pessoas que nos curassem, né? Só que no decorrer da viagem, no decorrer do percurso, a gente percebeu que nós estávamos levando uma cura também. Óbvio que a gente encontrou muita gente, a gente fez muitos processos nessa caminhada, mas a gente viu que também a gente era peça fundamental Sim. em alguns lugares. As trocas, que a nossa as experiências, energia... o que acontecia nesses lugares, nesses encontros, né? Propiciava esses momentos de crescimento, de transformação, de cura, né? Para esses contextos onde a gente estava transitando. E aí, lógico, a gente tinha muito tempo, né? Tempo para reflexão, tempo para tomada de consciência, não tinha nenhum compromisso que nos tirava essa atenção. E a gente fazia essa interiorização dessa experiência toda e transformando a nossa consciência, né? Entrando em processos realmente de expansão de consciência para promover essa autocura, para aprender a se curar realmente, né? E o mais interessante é que em cada água que a gente mergulhava, óbvio que depois a gente chegou nessa conclusão, né? Mas em cada água que a gente mergulhava, a gente se transformava um pouco. Se transformava fisicamente, por exemplo, no Jalapão, a gente se transformou mesmo, a pele. Tem fotos nossas antes fotos, e depois. Assim. E eu falei, Thales, aconteceu alguma coisa aqui ao mergulhar nessa água do Jalapão. Porque a gente mudou, nossa pele, nosso rosto, nossa feição mudou. Na Amazônia, a mesma coisa. A gente mergulhou no rio, eu olhei e falei, mudou, alguma coisa mudou. E aí, num determinado momento, eu falei pro Thales, alguma coisa está acontecendo que eu não estou ainda tendo muita clareza, mas tá tendo correlação com água. O que você acha? O Thales também é biólogo, biomédico e biólogo. Eu falei, o que você acha de você pesquisar um pouco sobre essas águas que a gente está mergulhando? E aí ele foi ver, a água no Jalapão era rica em sílica, a água na Bahia é rica em ferro. E aí, ok, até a gente ficou com essa informação na cabeça, mas também não fazia muita associação de uma coisa na outra, né? Mas o mais interessante é que a gente percebeu que não tanto a gente estava levando tanto a cura ou as pessoas estavam nos curando, mas sim as águas das quais a gente mergulhava, elas sim estavam transformando a gente em algum nível, né? Isso foi uma coisa muito marcante, né? A gente aí já começa a perceber o tamanho da influência, né? De frequência, vibração desses locais, dessas águas, dessa natureza onde a gente foi se inserindo, né? E esse contexto foi propiciando essa transformação em nós, né? Através desses contatos mais íntimos, assim, mais próximos com esses locais. Fica claro que essa viagem que vocês percorreram o Brasil todo, por um lado, também foi uma viagem para dentro de vocês, né? Vocês andaram por estradas diversas, mas acho que a estrada assim, mais interessante é esse caminho que vocês fizeram para dentro. E quando vocês começaram, então, a fazer essa relação de essas conexões estão nos transformando, mas também as águas também estão nos transformando, e
E o que isso gerou para vocês de novos caminhos, de novos projetos? O que essa experiência resultou para vocês? Quanto tempo essa experiência durou e o que ela resultou para vocês? Nós ficamos, acho que, andando em torno de 1 ano. E a gente chegou, por fim, na Bahia. Foi um lugar mágico, assim. A gente chegou num lugar específico. E aí, na hora que eu coloquei o pé, assim, na areia, eu falei, Thales, eu não sei você, mas eu fico por aqui. E ele falou, mas como assim? A gente ainda tem muito a percorrer, né? Eu falei, não, a gente vai ficar por aqui pelo menos um tempo. Eu tô sentindo essa vibe, tô sentindo essa energia daqui, né? E aí, eu olhei até para trás, aí tinha uma moradora ali, até uma estrangeira, aí eu falei assim para ela, olha, a senhora sabe onde alugar uma casa aqui? Porque eu tô pensando em ficar. Ela falou, a minha. E aí a gente ficou, já naquele mesmo momento, a gente alugou a casa, a gente já ficou ali, aí a gente entrou num processo profundo de tomadas de consciência, de internalização mesmo. Não foi nada fácil, né? Diferente de muitas pessoas comentam, mas então vocês ficaram ali morando de frente para o mar e foi tudo maravilhoso e tal. Todo mundo tem um sonho de fazer isso, deve ser maravilhoso. Eu falei, olha, é maravilhoso porque você fica muito natural, você se despe de muita coisa, né? Porém, não é tão fácil assim. Tem ali os famosos perrengues, né? De passar por isso. Todo momento. E como que era a troca? Porque assim, eu imagino que a experiência, vocês viveram os dois juntos, mas cada um tinha os seus encontros, os seus mergulhos, né, internos, e vocês conversavam muito. O diálogo entre vocês foi fundamental para esse enriquecimento? Com certeza. Não, mas teve vários momentos. Mas a gente, dentro desse contexto todo, a gente tinha vários momentos de solidão, afastamento. Então, assim, a gente, lógico, estava todo dia junto, fazendo as coisas juntos e tal. Mas em momentos específicos, às vezes a Mariana ficava lá um dia inteiro lá eu fiz uma cabana, uma cabana de índio lá para ela. Ela ficava o dia inteiro lá e eu fazendo outras coisas. Né? Então, era processos dela desse autorreconhecimento, dessa internalização, desses acessos, né? E eu também, às vezes eu saía para caminhar na praia. Pedalar, e pedalar, ou eu ia assim, passando de praias em praias, andava quilômetros, entrando na mata. Eram momentos em que eu me conectava com a minha essência pura, né? E aí, lógico, a gente vinha... E quando se encontrava, eu trazia toda a experiência. Eu acessei isso, tive essa sacada, tive essa tomada de consciência. Foi assim, foi assado. E ela a mesma coisa. Ou aconteceu isso dessa maneira. Então, as experiências individuais, elas acabavam se complementando e formando um nível de compreensão maior. Eu me lembro perfeitamente, um dia ele saiu à noite... Eu falei, amor, você vai... Onde você vai? Nossa, eu preciso andar. Aí você chegou numa fazenda. Na Bahia tem muito disso, fazenda de praia, né? Então, são grandes áreas de frente para o mar. E aí você viu uma revoada de vagalumes. Ele chegou brilhando tanto quanto um vagalume e chegou com um vagalume em casa. Não sei, os vagalumes vieram atrás dele. Porque era noite, de madrugada. Coisa de filme, né? Um breu, assim, nem lua, acho que não tinha, não me lembro. Muito escuro. Eu andando sem farolete, sem iluminação, nada. Andando como... No mar, na areia, né? E aí, quando eu chego próximo a essa fazenda, assim, caminhando, aquilo começou. Piscar, mas, assim, uma coisa absurda. Milhares de vagalumes, assim. Eu sempre gostei muito de natureza e contato com a natureza. Nunca tinha visto nada parecido, né? E igual. E eu fiquei simplesmente ali... estacionado, assim, falei, que coisa incrível. Até que ela fala, chegou brilhando lá em casa. E o interessante é que nessa mesma fazenda, nesse mesmo lugar, tinha uma saída de um riozinho que dava, né, ele desembocava no mar. E eu ficava nesse lugar de dia. E a gente não tinha falado, não tinha se comunicado, vai lá nesse lugar, ou eu tô... Né? Exatamente no mesmo lugar aconteciam coisas diferentes, distintas. Para pessoas diferentes. E que provocavam coisas na gente, né? Muito... De formas diferentes. De formas diferentes. Até num determinado dia, eu, como o Thales falou, eu ficava muito na praia, muito nessa cabaninha que ele tinha feito para mim. E muito introspectiva, assim. E todos os santos dias eu falava assim, olha, eu tô aqui e eu tô disponível, né?
porque eu não tenho aparentemente nada do que fazer. Tô aqui disponível para você, Deus, para o universo, para quem quiser que seja, espiritualmente falando, tô aqui disponível. E aí, num determinado dia, falou assim, gritou no meu ouvido, olha, ache o Micael, procure o Micael. Eu falei, procure o Micael, tá fácil, né? Na Bahia. Na Bahia. Quem chama Micael Quem na chama Bahia? Micael? E aí eu falei, tá bom. Na minha ingênua imaginação, eu falei, eu já sei, o Micael é dono daquela fazenda de praia lá, ele tem uma casa linda lá, e como eu e o Thales estamos nesse processo, a gente vai começar a facilitar processos também para outras pessoas. Então, o Micael é dono daquela fazenda, eu vou chegar nele, vou alugar aquele lugar e vou trazer outras pessoas. Vou receber as pessoas e passar para elas o que a gente está vivendo. E vou fazer com elas o que eu estou fazendo comigo, né? Passar por essa experiência. Na minha cabeça montou isso aí, fiquei muito entusiasmada. Cheguei em casa e falei, amor, tá tudo certo, é isso, agora a gente precisa achar o Micael. Aí ele olhou pra mim, não faz me rir, como achar o Micael? Como que a gente vai achar o Micael? Eu falei, perguntando. A gente sai aqui perguntando, olha, você conhece o Micael? Você conhece o Micael? Você conhece o Micael? E a gente fez isso. Andava na rua perguntando. Quem era o Micael? Você conhece o Micael? Seu nome não é Micael, não, né? O Thales falava assim, né, pros caiçaras, seu nome não é Micael, não, né? Aí ele falou, Micael? Não, Micael não é. Mas você conhece algum Micael? Não conheço. Nunca ouvi falar. Não, eles não tinham... Culturalmente, achar um Micael aí é um pouco difícil. Tá muito difícil. Que missão difícil tiveram? Exatamente. Até num determinado dia, a gente foi para Itacaré, que era o lugar que a gente estava, era Serra Grande. É um lugar entre Ilhéus e Itacaré. E aí a gente foi para Itacaré para passear, para fazer compras, que a gente ia muito lá. E aí, naquela tumulto de Itacaré e tal, eu falei, amor, hoje eu tô muito cansada, tô até meio, sabe, deprê, um pouco desanimada, porque para mim parece que não tá acontecendo nada, mas ao mesmo tempo tô muito mexida. Eu não sei, o que você acha, né, que pode tá acontecendo? Aí ele falou assim, olha, eu acho que o que a gente pode fazer agora, nesse momento, é nada. Vamos esperar. Eu falei, amor, esperar. Eu já tô há um tempo esperando as coisas acontecerem. E esse silêncio tá me incomodando. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos andar. Aí a gente começou a andar nas ruínas e a gente achou uma igreja lá de 1500 e pouco. O Thales falou, vamos entrar? Eu falei, nossa, mas tá fechada essa igreja. Aí ele... É bem uma igrejinha mesmo. Aí o Thales falou, não, acho que dá para abrir. Aí abriu aquela porta de madeira, aí faz aquele barulhinho de madeira de 1500, né? Sim. Deu aquele rangido, uma porta pesada, assim, aí abriu. No que foi abrindo, aí todo aquele ladrilhinho, assim, de né, 1500 e pouco. E aí foi abrindo, a gente foi entrando devagar. Eu falei, amor, será que tem alguém? Não tem? E fomos entrando, né? Na hora que a gente olhou, assim, o Thales falou... Achamos o Micael. Assim, ele gritou na igreja, aquilo ecoou. Eu olhei e falei, achamos o Micael, amor. Tipo, não tem ninguém aqui. Conta você. Uma estátua de madeira entalhada, assim, a mão de 2,5 metros de altura, enorme. No assim, altar da igreja. No altar da igreja. De Arcanjo Miguel. Que é o padroeiro lá da Bahia, de Itacaré. Por isso que tinha essa imagem lá. Ela tá lá há muitos anos já. Entalhada à mão, Entalhada à mão. Eu falei, aí, achou. Encontrou o Micael. Aí eu falei, né? Fiquei um pouco feliz e um pouco triste. Não sei se era bem isso que eu tava imaginando. Porém, né? Falei, tá bom. Aí fui perguntar, amor, mas... Quem é, né? Me fala um pouco. Você tem algum conhecimento? Porque eu não tenho, né? Já ouvi falar, tal, mas nunca havia me aprofundado nisso. No Arcanjo Miguel ou em Micael, que seja. Ele falou, olha, vamos ficar só com essa imagem. Né? Vamos deixar a coisa acontecer, se é que ela tem que acontecer. Vamos respirar nessa informação. Eu falei, ok. Aí passou alguns dias, eu ainda lá, novamente na minha cabaninha. Porque, Thiago, a gente não tinha nada, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nenhum boleto para pagar, não tinha nada. Nada que tirasse a atenção pro externo. Então, por isso que ela fala, todo momento estava lá na minha cabaninha e tinha que lidar com
Com o seu silêncio. Com o meu silêncio, com a contemplação, com os acessos, né? Com as conexões todas ampliadas, porque a gente era vegano, vivia praticamente de fruta, grão, legumes. Era isso que a gente se alimentava. Dentro de tudo que vocês contaram, 2 coisas eu tenho curiosidade e, na verdade, queria saber o que vocês têm a mais para falar sobre isso. Vocês me disseram uma coisa que parece muito interessante e que eu vejo que às vezes falta nos relacionamentos. Como é esse momento e se foi natural vocês tomarem essa decisão ou se foi estratégico e como vocês veem isso nos casais hoje em dia, vocês disseram que vocês tinham um momento só de vocês, né? Então, a gente vê os casais, cada um trabalha e aí quando eles estão juntos, eles estão sempre juntos e às vezes não tem uma atividade, o momento do seu silêncio, do seu cantinho, do seu momento. Como casal, como foi isso para vocês e o quão isso fez bem para vocês? Vocês decidiram isso? Como foi esse momento? Acho que foi natural, né? Tiago, foi natural esse contexto e isso faz parte da nossa individualidade. Então, tanto eu quanto a Mariana, a gente tem uma autonomia muito grande. Os 2 são dominantes, assim, não é uma relação a gente não tem uma relação de fofinha, assim, né? Aquele amorzinho. Porque os 2 são dominantes, os 2, a hora que tem que sentar para conversar, a conversa é de nível... Alto nível ali. Alto nível. Conversa da diretoria. A diretoria sentou para conversar. Vamos esperar para ver o que vai sair. Tipo assim. Uhum. Mas... E nossa filha também. Assim. E a nossa filha também, desse jeito. Mas o que acontece é que por conta dessa autonomia, por conta dessa integridade, vamos dizer assim, a gente não fica se completando. Né? Eu não fico buscando nela o que me falta. Ela não é a tampa da minha panela, ela não é o chinelo do meu pé. Isso não existe. Vocês são inteiros. Não tem Exatamente. Então, o fato dos 2 inteiros se unem, se encontram, começa a construir coisas inimagináveis, né? Porque até a gente um determinado dia eu falei isso pra ele, lá na mesma circunstância, eu falei, amor, você sabe que separados somos um? Aí ele demorei pra entender essa informação. Ele demorou um pouco e falou, separados somos um. Eu falei, pensa, a gente tem uma interdependência muito grande, né? A gente tem um relacionamento, a gente é um casal, só que a gente é independente. E na hora que a gente se soma, isso vira uma interdependência, né? Por isso que de relação. Esse contexto de cada hora, se um está aqui buscando as próprias conexões, buscando as próprias tomadas de consciência ali, o outro está respeitando. E está tudo bem. E porque a gente sabe que a hora que voltar, vai vir com informações, vai vir com novos contextos. Então, o que acontece com os casais... Não foi só isso que aconteceu lá. Ontem mesmo, né? A gente estava meia-noite conversando disso. E o Thales me ajudando muito a entender alguns aspectos que estão emergindo, né? Por conta do nosso trabalho, por conta da minha vida, por conta da nossa filha. E a gente estava, né, tendo várias tomadas de consciência. Assim, o Thales, você está compreendendo o que eu estou dizendo? Você está aceitando o que eu estou dizendo? Você está indo no lugar onde eu estou querendo que você vá, né? Muito Porque, assim, não é uma relação... quando eu olho para ela e eu sei o caminho, então, assim, não é algo pessoal. Então, a gente sempre conversa e fala, olha, o que eu vou te falar não é pessoal. Não é uma... Não é ajuda. Não é o que eu acho, não é... Não, eu sei o caminho. Eu tô vendo que você tá sofrendo por uma coisa aí que eu não sofro. Então, eu sei como é que faz. Então, é assim, 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 assim. E aí eu vou conduzindo. Então, ela tem que ter também a humildade... Eu ia falar sobre isso. Pra falar, ele tá querendo me ajudar. Então, eu vou pegar esse gancho e vou. Porque ela poderia falar, você tá me julgando, ou sei lá, qualquer outra coisa. Então, trazendo isso para os relacionamentos de um modo geral, o que a gente vê, o que a gente observa em amigos, parentes, né? As pessoas que já passaram pelas nossas mãos, vamos dizer assim, nas mentorias, nos processos aí com Água de Micael, as pessoas estão esperando do outro o que ele não pode dar. Aí começam os problemas. Então, eu não estou inteiro,
né, comigo mesmo, e aí eu começo a buscar no outro. O outro, ele também não está inteiro. Ele não pode dar nada, né? E aí ele começa a ver essa... Um ciclo de frustrações aí. Uma briga, de frustrações. literalmente. Exato. Para a gente chegar em outros projetos que eu quero ouvir vocês falarem, eu queria saber como foi lidar, porque vocês tiveram vários acessos. E quando a gente diz acesso, vocês tiveram contato, conexões e consciência de planos, projetos e de visões sobre o mundo e sobre vocês mesmos. Mas como foi lidar, porque tem a ver com o que você acabou de falar agora, com o que eu estou buscando não foi exatamente o que eu ouvi, ou o que eu estou buscando não era exatamente o que eu queria, doeu um pouco. Porque nem tudo que vocês ouviram e se conectaram foi bonito e fofinho, e foi promissor e interessante. Algumas coisas doeram. Até hoje. Até hoje, assim. Ele não é um processo... Ele é simples, ele é simples, não é fácil. Mas ele não é fácil. Você precisa se dedicar. Não, e você tem que ter muita maturidade. Tem que ter maturidade, tem que se entregar, tem que confiar no plano, né? Que tem essa conexão, a gente fala do plano, essa conexão é com Jesus, é com Micael. Então, com Deus. É com Deus. Isso fala, precisa fazer isso. Mas ele não fala como que você tem que fazer, que onde jeito que você vai fazer, onde você tem que ir. Simplesmente fala, o propósito é esse e precisa fazer. Nossa, você me lembrou, para quem gosta de teologia, para quem gosta de Bíblia, você me lembrou uma passagem bem divertida, interessante, que é quando Deus fala para o Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Não era para ele sair e pegar um caminho... não, agora eu vou pegar aqui para a direita. Não, e vai para tal lugar. Eu vou te mostrar. Assim, pega e sai andando. Pega tudo, só vai. E no meio do caminho eu vou te falar para onde você tem que ir. Mas exige uma maturidade, uma confiança no caminho, no propósito, ou na voz, para você saber, ok, eu vou seguindo e eu sei que eu vou chegar no lugar que é para eu chegar, mesmo que eu não saiba para onde eu estou indo. Exato. Eu quero saber de vocês quando essa experiência de vocês se tornou um projeto para impactar a vida de outras pessoas. Quando que a soma dessas experiências, vocês olharam para o outro e disseram assim, então a gente vai formatar isso para alcançar e transformar a vida de outras pessoas. Foi depois do acesso, né? Quando nós estávamos buscando o tal do Micael, não encontrei o que eu queria do Micael. E aí, num determinado dia também, eu falei pro Thales, olha, eu tô muito expandida, minha cabeça tá expandida, eu tô vendo coisas, eu tô ouvindo coisas a mais do que eu já estava, então, ou meu nível de loucura aumentou demais, ou tá acontecendo uma coisa sobrenatural comigo. Aí o Thales falou, então vamos fazer o seguinte, fecha os olhos, eu vou pegar um caderno aqui, vou anotar, vou pegar um gravador, que a gente fazia isso já com mais frequência, e aí dê vazão. Foi isso que eu fiz. Eu fechei um pouco o olho e aí eu... na verdade, assim, eu não incorporo, né? Tem uma diferença de você estar consciente, você estar expandido na consciência para uma incorporação, né? Enfim, religiosa e tal. Não vou entrar nesse mérito. Eu estou consciente, muito consciente, eu só afasto minha consciência e eu deixo dar vazão a essas informações. E foi exatamente assim, né, que eu fui acessada por essa energia, por esse nível de consciência que é Micael. E aí ele passou todo um script, que são as águas de Micael. O formato, né, da garrafinha, de como seria, por que a água, por que aquele momento, por que seria eu e o Thales, por que a gente tinha passado por todo aquele contexto, por que a gente tinha mergulhado em tal água. Por que a gente estava naquele lugar da Bahia especificamente? O que seriam as águas de Micael? O que elas trariam para a humanidade? Né? Que seria só um ponto só, né? Seria um ponto crucial e principal de transformação de uma humanidade. Enfim, um script total de 4 horas de áudio. E na hora que eu voltei, né? Na hora que eu tomei a Mariana de volta, eu falei pro Tá, nós vamos ficar quietinho, porque isso é muito louco e eu não tô a fim de bancar essa loucura toda aí. Ele olhou pra minha cara e falou, vou deixar você falar. Olha, arruma suas malas, estamos indo embora agora. É muito louco, mas assim, o que eu acho incrível,
conhecendo um pouquinho do projeto, existem coisas nesse script que você recebeu, que você acessou, que só funcionaria se fossem vocês dois, né? Sim. Porque ele tem conhecimentos específicos para colocar em prática coisas do seu script. Então, era um plano para os dois. Era um plano para os dois. E depois da concepção do projeto de Águas de Micael, quando que isso já foi colocado em prática e o que vocês já viveram desse projeto? Tá. Esse é o... Só um minuto. Na hora que ele falou arruma as malas e vamos, eu ainda insisti. Eu falei, olha, tá bom, a gente pode fazer isso aí, mas vamos fazer só pra gente, vamos ficar quieto. Ele falou, mas garota, você faz um ano você não entendeu nada, sentada numa cabana, falando assim, tô disponível, manda aí. E aí, na hora que chega o plano, que chega um script original, vindo da onde vem, né? Você fala assim, não, vamos fazer só pra gente. Que negligência, você tem coragem, você tem coragem de fazer isso, vai ter coragem com você de fazer isso, porque isso aí não é só pra nós, isso parte da gente, isso é pra uma humanidade. Eu falei, mas ninguém vai acreditar. Ele falou, não importa quem vai acreditar ou não vai acreditar, não importa isso. Micael não tá preocupado com isso, ele tá preocupado, se é que ele tá preocupado, que a gente coloque isso em prática. A responsabilidade é de vocês. Foi aí que a gente colocou meia dúzia de roupa, que a gente já não tinha mais nada, na mala, e a gente retornou e começamos a desenvolver o projeto Águas de Micael, que era criar um produto, criar um elemento. Eu venho de serviço, né? Então, eu sou fisioterapeuta, vendia pilates, massagem, o Thales biólogo, biomédico, terapeuta. Quer dizer, a gente não sabia muito esses caminhos. A gente foi procurar uma agência, né, de publicidade num primeiro momento. E o cara falou assim, gostei, mas eu preciso chamar meu sócio. Aí chamou um sócio. Depois, gostei, mas preciso chamar alguém. Assim, as pessoas não concebiam aquilo que já, naquele determinado momento, já era muito óbvio pra gente. Porque a gente tinha ligado muitos pontos da nossa experiência. E a gente foi desenvolvendo. Demorou um tempo para desenvolver isso. E depois que a gente desenvolveu, a gente tinha ainda que passar pelo processo. Para saber o que ia acontecer. Sim. E assim, a nossa conexão, né? Micael disse assim, vocês só vão disponibilizar isso para outras pessoas quando eu autorizar. Tá bom. Então fizemos todo o elemento em si, deixamos ele pronto e vamos agora passar pelo processo. Voltamos lá para a Bahia. Lá para o mesmo lugar e vamos fazer o processo. É um processo que demora 8 meses para ser feito. Porque você vai tomar uma frequência daquela a cada 21 dias. E a gente foi passando pelo processo. E só interessante, que a gente já estava com as garrafinhas prontas, né? E o Thales fez um primeiro lote num tipo de garrafa. E aí, na hora que ele... em frasco de floral. Comum. De remédio. E eu falei, amor, isso não dá para ser escuro, não dá para... Não é um isso, floral, não é isso. Aí ele falou, mas você quer que eu enfie aonde? Eu falei, não sei, vamos procurar. Aí eu fui numa lojinha procurar um recipiente e na hora que eu bati, assim, eu fui tirando uma coisa da outra, da prateleira, assim, a garrafinha que é hoje atual, né? Ela tava no fundinho, assim, aí eu puxei e falei, é essa garrafinha. Aí ele falou, é essa garrafinha, ela é branca, ela não pode ter nada, ela tem pouca informação, as pessoas precisam ver essa água. E aí, na hora que eu fui checar o script, o Thales tinha desenhado exatamente a garrafinha. Eu tinha feito um desenho. Aquele formato de garrafinha. Só que eu já tinha procurado muito. Ele já estava cansado. Vai nessa aqui mesmo. Vai nessa aqui, homeopática aqui mesmo. Vai nessa aqui mesmo. Aí quando ela viu pronto, falou, não é nada disso. Não é isso aí. Pronto, aí tivemos que trocar tudo. E aí vocês foram lá passar os 8 meses. Aí a gente voltou para Bahia. Não ficamos lá 8 meses, a gente ficou 5 meses. 5. E aí... Não, e o mais interessante, a gente subiu com tudo, né? Um arsenal de coisas para Bahia, num carrinho. Na época tinha, sei lá, um carro pequeno. Um carrinho pequeno. E aí vai de novo de carro, 3 dias, sei lá, para chegar na Bahia. E lá naquela casa, de novo, naquele contexto... A gente recebia amigos, né? A gente, para jantar e tal. E tava a tal da garrafinha em cima da mesa, sem nada, já com água de Micael. E o Arthur, nosso amigo, falou assim, jantou e tal. E eu via que toda hora ele olhava pra garrafinha, né?
E nós não falamos nada. E eu tinha esquecido de tirar a tal garrafinha da mesa. Uma mesinha de centro, assim. E aí, no final do jantar, ele falou assim, olha, eu não sei, mas o meu olho não sai daquela garrafinha. O que é que vocês estão armando? O que é aquilo? Eu olho aquilo brilha. Na hora que eu olho, eu sinto um negócio no meu coração. Tá diferente, tá esquisito. E ele não é um cara holístico, nada. Ele é um cara super centrado, assim, tipo... Não tem nada, né, de vibes, assim. Aí o Thales falou assim, então é um projeto que nós estamos desenvolvendo, não entramos no mérito. Ele catou, ele falou, mas eu posso pegar na mão? Tava assim, só ver não tava suficiente. Tinha que chegar ele perto. pegou na mão, assim, Thiago, e ele falou, vocês têm noção que isso aqui é grande? Aí a gente... Bicho, se o cara que é centradão joga uma dessa... Isso racional. Aí ele falou assim, mágica, vocês têm noção que isso aqui parece uma poção mágica? Eu posso beber? Ele fazia assim. Aí o Thales... não sei, porque a gente não sabia muito bem se podia ou não. Ele falou, vocês têm noção que isso aqui vai mudar a humanidade? E a gente tem noção. Porque assim, na hora que ele falou, isso aqui vai mudar a humanidade, um cara racional, que não tinha noção de nada, a gente não tinha contado nada. E ele só sabia que nós estávamos ali, ponto. Aí o Thales falou assim, eu tenho noção, e isso aqui é isso. Você quer beber? Eu tenho a verdade, o caminho e a vida, que são as primeiras águas, eu tenho aqui disponível. Você quer beber? Eu quero. Você lembra? E aí, eu posso tomar as 3 juntas? Então eles falaram, não, assim, assado. Foram as primeiras pessoas, depois de nós, a beber as águas de Micael, né? Foi. Eu imagino essa experiência, porque a resposta de que estamos no caminho certo é quando realmente você tem essa reação de uma pessoa que não tem o perfil daquela ação. Para ler aquela situação. Cara, que incrível. E depois dessa primeira experiência com esse amigo de vocês, tiveram outras experiências? Nós saímos da Bahia, fomos para morar em Florianópolis, porque também tem uma história de encontros aí com uma pessoa específica. A gente foi morar em Florianópolis. Aí chegamos lá já com o lote pronto, já com tanto de águas prontas, assim. Só que há anos a gente não estava no Facebook, na época era mais Facebook. O Instagram estava começando. A gente não tinha network, a gente não tinha amigo, a gente não tinha ninguém para vender, ou para dar, ou para fazer qualquer coisa ali, com as águas de Micael, né? Aí eu comecei a fazer um curso. Eu ganhei um curso que chamava Empreender-se, do Oswaldo Oliveira, que é um economista. E aí eles falaram assim, olha, talvez nesse lugar aí, nesse tal Empreender, seriam os primeiros cursos online que estavam existindo aqui no Brasil, né? A gente consiga aprender alguma coisa de como a gente vai colocar isso na internet, né? Porque se a gente quer também continuar andando pelo Brasil e tal, a gente estava meio nômade, vamos dizer assim. Então, vamos desenhar dessa forma. Aí, eu ganhei o curso, comecei a fazer, o Thales falou, olha, legal, cara, é legal, vou comprar o curso. Ele acabou comprando. Num determinado momento, assim, no final de semana seguinte que a gente iniciou o curso, o Oswaldo foi fazer uma mentoria presencial lá em Floripa, na Pedra Branca, ali, né? Bem Floripa, né? Do lado ali de Floripa tem um lugar, uma cidade bem planejada, chama Pedra Branca. E eu falei, amor, o Oswaldão tá aí, vamos lá conhecer o cara e tal, ao vivo, não sei o quê. Ele falou, vamos. Aí chegamos nesse lugar, ele tava sentado num sofazinho, assim, e aí eu já fui, né, amorosa, sedenta, assim. Eu falei, nossa, Oswaldo, eu sou íntima sua, sabe? Já beijamos, abraçamos e tal. E o cara já, né, foi muito caloroso, assim, foi muito encontro. Aí ele falou, olha, fiquem comigo esse final de semana, porque eu vou fazer uma imersão. Vocês não topam vir aqui em relação ao empreender-se? Eu falei, ok. Aí voltamos no sexta, sábado, domingo. No final do domingo, assim, ele deixou a turma toda. A gente estava umas 100 pessoas. Ele chamou eu e o Thales e falou assim, vocês são muito diferentes. Vocês têm alguma coisa muito diferente. Eu falei, fiz assim, não. Fiz assim. O Thales falou, não, somos normal. Ele falou, vamos tomar um café. Eu falei, Oswaldão, mas e a turma? Ele falou, deixa a turma. Ele largou a turma ficou fazendo não sei o que no meio da imersão. A gente saiu, fomos tomar um café. Ele falou, sentou assim, igual você tá. Eu e o Thales, ele aqui, ele falou, pode contar. O que é que vocês têm? Aí eu falei, não, eu não tenho nada, eu sou fisioterapeuta, faço massagem. O Thales falou, eu sou biólogo, biomédico. Ele falou, não, vocês têm alguma coisa.
vocês brilham. Essa historinha de massagista aí não tá colando. Aí eu falei, a gente vem andando pelo país já faz 2 anos, tal, nós estamos aí num sabático. Ele falou, não tem mais coisa, pode contar. Eu falei, já que você quer saber? Você quer saber mesmo? Quero. Aí eu tava com uma sacola, assim, uma bolsa, eu tirei as águas de Micael, eu coloquei assim, eu falei, tenho isso. Ele falou, água de Micael? Eu falei, é. Aí, vai querer cortar? Tudo bem, pode ser. Corta? Não, pode deixar. Aí, a gente colocou na mesa, assim, ele respirou fundo e falou, eu preciso fazer uma ligação. Eu falei, não, mas você tá querendo saber da minha história? Não tá? Você quer fazer uma ligação? Você tá um pouco confuso. Você quer me ouvir ou quer ligar pra alguém? Não tô te Ele entendendo. pegou o telefone e ligou e falou, Patrícia, eles chegaram. E eles estão aqui na minha frente. Você não vai acreditar. E desligou. Aí eu falei assim, não, quem não vai acreditar agora sou eu, porque quem não tá entendendo toda a história sou eu. Ele falou, a Patrícia é minha namorada, minha atual namorada. Ela foi em Findhorn fazer uma vivência. E lá ela viu nitidamente que chegavam umas águas no Brasil. Que eram implantadas umas águas no Brasil. E essas águas iam revolucionar o mundo, o universo. E que era, enfim, era também de Micael. Ela também tinha uma linhagem, assim, né? Tinha uma... Acessava essas informações. E agora vocês estão me falando que chama água de Micael. Você está na minha frente. Eu vejo que vocês estão vendo há 3 dias que vocês são diferentes. E você me traz isso, você me conta essa história. Quer dizer, vocês chegaram. O que é que vocês querem de mim? Falou assim pra mim. Eu falei, não, Oswaldo, eu não tô querendo nada. Ele falou, não, eu preciso contribuir com isso aí. Né, tá? E aí, na verdade, ele pediu permissão. Ele falou, posso utilizar as águas de vocês como ferramenta do meu trabalho? Porque ele trabalhava com 5 vertentes e uma das vertentes era a expansão da consciência. E ele não tinha nenhuma ferramenta para utilizar como expansão da consciência. Isso numa época assim que ninguém nem usava falava. o termo, Esse termo expansão da consciência. Então ele fazia essas imersões no Brasil todo. E ele é muito conhecido, ele é economista. Ele é bem conhecido e tal. Então a gente falou, lógico que pode. Claro. E aí ele andava com as águas de Micael, que no caso são essas garrafinhas aqui. Esse é o kit, né? Tá. Garrafinha, famosa garrafinha. Famosa garrafinha. E onde ele chegava para fazer esses presenciais, que cada vez mais estavam aumentando o número de pessoas, né? Ele deixava lá em cima da mesa. E simplesmente não falava nada, né? E as pessoas tinham esse tipo de reação. Elas queriam saber, ele falou que até num presencial em Brasília, elas tomaram a frente do processo dele, assim, que todo mundo só queria saber delas. Falou, gente, não era esse o objetivo inicial. Mas enfim, ele acabou lançando para nós. Nesse mesmo momento, ele falou, você tem isso aí pronto? Eu falei, tenho. Tá pronto. Ele falou, então vamos colocar na rede. Eu falei, mas como assim? Não, peraí, posso lançar? Eu falei, pode. Ele falou, você tem para entregar? Você tem para entregar? Eu falei, tenho. Então tá bom. Aí ligou o Carl Amorim e falou, faz o seguinte, faz uma página simples aí, põe um link de pagamento e me manda aqui, o nome é esse, Águas de Micael. E em meia hora tava pronto. O cara mandou lá, tá disponível. E já falou na imersão e eu fiquei assim... Tá bom. Pasma, né? E aí entramos no corre, né? Aí eu entrei, porque se não tivesse encontrado com ele, nem sei quanto tempo que imagina, até vocês, como a gente vai elaborar a estratégia, como é que a gente vai fazer, por onde vai começar. Essa conexão, esse encontro, fez com que o lançamento acontecesse naturalmente. Para ele era uma coisa muito simples. Então foi o que ele fez. Assim, do dia para a noite, estava na rede, as pessoas se conectando, fazendo o processo. 2015. E daí para frente 2015. A gente não parou mais. E me conta, nesse não parou mais, quando que o projeto teve algumas remodelagens, como transformar apenas só a venda, né, das Águas de Micael, transformar numa mentoria que vocês estão lançando e por que é necessário, né? Ou por que é necessário
esse direcionamento que a mentoria oferece, né? Essa tutoria, né? Que a mentoria vai oferecer. Então, na verdade, Thiago, durante esse processo de 2015 até 2021, as Águas de Micael, elas estavam disponíveis, né? Você entrava lá no site, fazia lá a sua compra e fazia o seu processo. Em alguns períodos, durante esse time aí, a gente fez mentorias. Então, a gente abriu grupos para acompanhar as pessoas e saber o que estava acontecendo com elas. Então, a gente fechou o grupo com 100 pessoas, com 150, com 50 pessoas. A gente fez uns 5, 6 grupos desses, né? Mas eram esparsos, né? Não eram frequentes. Não eram frequentes. A gente... Sim, não era toda hora que a gente abria. A gente queria saber o que estava acontecendo. E interessante, o foco da mentoria era nosso. A gente queria saber... Queria saber o que estava acontecendo com as pessoas. Era a nossa necessidade. Sim. Não era diferente de hoje. Não era um negócio assim... eu vou conduzir uma mentoria. Não, era um feedback. Eu quero ouvir. Então, a gente não tinha nenhum método, a gente não tinha nenhum passo a passo, a gente simplesmente abria era uma escutatória. E falava, olha, tá acontecendo isso, e alguém levantava alguma questão, a gente direcionava, tal, foi muito rico. Não, era uma mentoria, a gente ia conduzindo as pessoas a partir do que ia emergindo lá dentro do contexto. Então, você trazia lá uma questão, tá assim, 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 a gente ia conduzindo, desenrolava aquilo de acordo com a nossa experiência, né? Não só de criadores das águas, mas já de experiência com outras pessoas. De saber o que acontece, quais os caminhos, experiência própria, de ter passado por aquilo e tudo mais. Aí, nesse período de mentorias aí que a gente fez, foi muito rico. A gente conseguiu colher muitas informações e o que realmente estava acontecendo com essas pessoas nesse processo. Em 2021, 2019 para 2020, a gente foi morar em Dubai. Tinha um contexto acontecendo em volta das águas aqui, a gente levar para lá e parte dessa tecnologia a gente começou a aplicar num negócio lá, que era para desenvolver design para casamentos árabes, né? Então, a gente aplicou essa tecnologia lá. E aí veio o contexto da pandemia e tudo mais, aquela questão do coronavírus. A Mariana estava grávida da Júlia. A gente decidiu voltar, porque estavam fechando as fronteiras e tudo mais. Ela já estava de 7 meses. A gente falou, vamos embora agora, porque se fechar vai ficar complicado aqui pra gente. A gente voltou, né? Voltou pro Brasil, só que aí não tinha o estoque das águas de Micael, tinha acabado. Por conta da pandemia, a gente falou, vamos deixar suspenso, não vamos produzir isso agora. Tinha a demanda da Júlia, a gente falou, nós vamos dar um stand-by. Dá o foco agora. No processo das águas. No processo das águas. Eu iniciei uma mentoria pessoal, né, com mulheres. O Thales desenvolveu um curso, que é o Código da Consciência, e a gente foi tocando esse universo mais online, sem Águas de Micael. Como um elemento pro público das transformação. Águas de Micael, né? Um público que já nos conhecia, né? E aí, isso nos deu muito mais know-how para mentorar, para sermos mentores. A gente vestiu essa postura, a gente experimentou, a gente navegou nesse lugar. Isso é natural, assim, é nosso, é natural. Essa postura de mentorar. A gente faz isso o dia todo, toda hora, em quolquer lugar. Então, se você levantar uma questão aqui, a gente vai navegar por ela e orientar. É o que a gente... Assim, é simples pra gente. É o que a gente gosta de fazer. É propósito, né? É propósito, cara. Então, Aí, quando nós decidimos retomar... Nesse time todo, a gente desenvolveu muitas coisas, né? Além das Águas de Micael, elas startaram muitas outras coisas, muitos outros acessos que a gente foi tendo ao longo desse tempo aí, acessos aí espirituais, e fomos trazendo coisas, né? Processos, técnicas, métodos, uma série de coisas, mais produtos, mais elementos, e a gente criou um ecossistema que chama Human Up Solution. É um ecossistema complexo, vários braços, várias coisas. Mas aí a gente entendeu que para startar esse ecossistema que a gente acessou, precisa retomar Águas de Micael
como elemento fundamental de expansão da consciência e transformação pessoal, autoconhecimento, autonomia, né? Seres autônomos. E a gente entendeu também que aquela experiência das mentorias que a gente deu eram muito ricas, não só para a gente, mas como crescimento para as pessoas. Porque a gente dava os apontamentos, os passos, vai por aqui, vai por ali, né? Pensa nisso, olha aqui, e dava essa condução realmente, e a coisa aí tomava outra forma, expandia literalmente. E aí a gente entendeu que retornar às águas de Micael nesse momento, mas não do jeito que era antes. Você vai lá fazer do seu jeito. Não, a gente criou um ambiente específico, que é a mentoria AMK. Esse ambiente, ele é focado, ele é dedicado a isso. Aí você expandir a sua consciência através de um método, através de passo a passo, através de toda essa condução de um ambiente preparado para te colocar nesse local. E o interessante é que dentro desse ambiente, dentro dessa mentoria, não é mais só aconselhamentos, tal como a gente fez num outro momento. A gente criou, sim, um método, a gente criou um passo a passo e a gente criou pilares. Esse que acho que é o ponto-chave da mentoria de agora. A gente desenhou pilares e a gente vai tecendo e encaixando as coisas uma dentro das outras, tal como as águas, empilhando um nível de consciência em cima do outro, uma água sobre a outra, para dar resultado, para que a pessoa se realize, para que ela se sinta plena, para que ela viva o seu propósito, para que ela faça, né, o que ela veio fazer, tal como eu faço, tal como o Thales faz, né? Mari, os pilares e a mentoria, elas sistematizam, né, a experiência com as águas de Micael, e os resultados que vocês demoraram anos aí para poder ter acesso, eles são otimizados nesse processo? Sim. 8 anos exatamente. em 8 meses. Por isso que a gente fala assim, 8 anos em 8 meses. Porque a gente levou 8 anos para construir tudo isso, para acessar tudo isso e chegar onde a gente está agora. Decodificar. Porque processar, acessar você acessa, mas decodificar, trazer informação e transformar a forma... Colocar na prática. Essa é a dificuldade. Quais os caminhos para fazer isso? Você não faz isso do dia para a noite. Não é uma coisa que acontece assim, Não, você precisa realmente desenvolver, colocar na ação, testar, experienciar, e tem todo um processo. Então, essa experiência de 8 anos, tanto experiência pessoal, quanto acompanhando essas outras pessoas... Só um número importante, 10 mil pessoas mais de 10 mil pessoas já fizeram as águas de Micael. Então, a gente tem muito know-how, assim, né? Muito feedback, muito depoimento. Então, a gente sabe mesmo, ponto a ponto, água a água, o que a pessoa vai sentir, o que vai acontecer... Né? O porque que vai emergir... É por padrão. E qual a melhor maneira de lidar com aquilo. Quais os caminhos para lidar com aquilo. Eu lembro vocês comentando algo comigo, né? Que uma coisa é vocês terem acesso, outra coisa é vocês saberem o que fazer com o acesso que vocês tiveram, né? Para que essa imersão e essa experiência, ela efetivamente mude o nosso dia a dia, né? Porque uma coisa é a pessoa estar com acesso evoluída espiritualmente, com uma consciência evoluída, uma visão, né, melhor de mundo, ampliada do mundo, mas às vezes não vivendo a plenitude do que o mundo pode oferecer, o melhor dessa terra, né? Comer e beber o melhor dessa terra. Melhor dessa terra. Eu costumo dizer que a expansão da consciência no dia a dia não é nada pirofágico. Né? Não é um negócio que te tira da consciência. Não, é um negócio que te dá consciência para você viver aqui e agora, nos desafios diários. Eu lá em casa com a Júlia, educando ela e tendo que estar consciente dos processos dela, dos meus processos, da nossa relação, ou minha relação com o Thales, ou minha relação com você que está aqui fora no mundo. Né? Então, é esse tipo de expansão da consciência que a gente traz. Você acessar o espiritual como algo básico. Né? E aí como algo natural, como algo natural, sobrenatural. Faz parte do meu dia a dia. E decantar essa informação para cá. O que eu vou fazer? Qual a minha ação? Né? Qual a minha decisão em relação a alguma coisa? Né? Como que eu vou me comportar? Eu vou surtar ou eu vou
não agir de forma consciente? Eu vou continuar sofrendo ou vou ver que o sofrimento, eu posso olhar ele de um outro lugar e aprender com ele e tomar atitudes em cima dele? Olha, tudo que você me falou ontem. Garota! Eu aprendi. Olha, me surpreendeu. Pelo que vocês estão me dizendo, não é simplesmente ou não é só transformar a vida, é olhar de uma maneira diferente para a vida? Segundo o Tales, você não transforma Thiago, a vida. Não tem como transformar a vida, cara. Se você está tentando transformar a sua vida, esqueça, você está perdendo tempo. Tempo e dinheiro. Não, agora, depois de toda essa... tanta informação relevante, tanta história legal, né? As pessoas, acredito que quando elas nos assistem, elas ouvem, e mais do que ouvir, né, elas olham o brilho nos olhos de vocês falando sobre, né, toda essa experiência, todo esse projeto. A dúvida que fica é, como que eu faço para ter acesso a esse projeto? Como eu faço para ter acesso a essa mentoria? Explica os caminhos para a gente. Tem um chamado aí. Um chamado aí acontecendo. Você escutou o chamado? Você escutou o chamado? Eu tô aqui para ouvir o chamado. Então... Não, só dizer, tem um chamado interno, né? A gente costuma dizer que as águas, a mentoria AMK, eu e o Tales e tudo que a gente tem a transbordar para as pessoas, elas são para todo mundo, essas informações, mas não é para qualquer um. Então, a pessoa tem que sentir o chamado, ela tem que entrar no chamado. E esse é um chamado forte que a gente vem carregando agora, que a gente quer trazer para as pessoas, né? É um chamado genuíno, que eu costumo dizer. É isso aí, esse chamado. Por isso que a gente vai trazer uma masterclass. Vai acontecer dia 6, 7, 8, 9 de agosto. Na verdade, são 3 dias. 7, 8, 9 de agosto. Uma masterclass que é O Chamado. O chamado é O Chamado. O Chamado. Porque ali a gente vai trazer um contexto, né? Contextualizar tudo isso que a gente falou aqui de uma forma mais prática, que a gente vai ter mais tempo ali para trazer tudo isso. E depois, quem se conectar com o que a gente vai trazer, se conectar com toda essa história... e sentir o chamado... vai ser encaminhado para a mentoria. Aí sim vai ter a nossa atenção, o nosso conhecimento, o nosso respaldo e um ambiente preparado para seguir aí os próximos meses e absorver esses 8 anos de conhecimento, experiência, tudo que nós fizemos, tudo que deu certo, que não deu, nós vamos passar durante esse período aí de 8 meses. E o interessante é que esse ambiente da mentoria, ele vai ser pequeno, né? Em torno de 100 a 150 pessoas. Então, vai ser um ambiente muito rico, né? De networking, de amizade, de troca, de experiência, conhecer pessoas, de conhecimento. De conhecimento, né? Muito rico, né? Fora que as pessoas a gente vai fazer com que as águas cheguem nas casas, né, de um determinado momento, para que elas tomem todas no mesmo dia. Então, todas vão tomar a verdade no mesmo dia, o caminho, dando um input aí na humanidade com essas frequências, né? Elevando aí o padrão vibratório da Terra. Então, de quebra, você vai fazer uma mentoria, você vai estar se autoconhecendo e você vai também estar em sintonia com um contexto maior, ajudando um contexto maior. Então, a gente fala que a mentoria, ela vai dar até, se você não tem um propósito definido, ela vai te dar um propósito. Se você não tem, ali você vai encontrar. Aquela frase de que pessoas curadas curam pessoas, né? Ou pessoas transformadas transformam pessoas, ou pessoas com uma visão diferente de mundo ajudam o mundo a ser melhor. Exatamente. Cara, incrível. Boas colocações. Boas colocações. Incrível a história de vocês e eu fico aqui ansioso para saber mais notícias, os próximos passos. As pessoas já têm acesso agora aqui. Quando vai acontecer? Como elas podem ter acesso? Como que elas encontram, né, vocês? Como elas encontram o acesso ao projeto? O projeto ele ainda não está no ar agora, nesse momento que a gente está gravando aqui o podcast. Mas o site é thalesemariana.com.br. O Instagram, Thales e Mariana, que são os locais que vão ser disponibilizados e divulgados os dias da Masterclass, a mentoria, né? Vai ser divulgado aí por essas redes. Que agora tudo é a partir de Thales e Mariana.
A força do casal, a força da família. A força da família, a força das relações, essa força de casal, de masculino e feminino, mas dessa forma íntegra, né? Cada um na sua inteireza ali, se unindo, né? Em união para construir aí algo maior, para, enfim, construir família. E, Thiago, a gente entende, a gente sabe, né? E a gente bate muito nessa tecla que uma pessoa consciente, ela é capaz, olha só, ela é capaz de expandir a consciência de 1000 pessoas. Então, você imagina, eu aqui, né, faço minha parte, o Thales faz a dele, você faz a sua, e, enfim, quem estiver na mentoria vai fazer a sua, né, expandindo pessoas aí em locais, né, que a gente nem imagina, fazendo com que essas informações elas cheguem mesmo no planeta, para a gente realmente construir aí um lugar bom de se viver, não é? Que minha filha possa viver nesse lugar consciente. A gente fala muito disso. Né? Pessoas conscientes constroem um mundo consciente. Talvez a gente não veja isso, né, acontecendo, mas a geração dos seus filhos. A geração do meu filho, da minha filha, né, eles vão com certeza vão viver isso, né? E o nosso papel talvez nem seja construir isso, mas plantar. Então, é o que a gente está fazendo. Esse é o nosso... Eu fico feliz de vocês estarem plantando isso, e o papel da comunicação é regar o que é plantado. Então, a gente está regando aqui para que essa informação chegue e reverbere. Cresça, floresça, e várias pessoas ouçam falar e assistam e vejam. Então, que esse conteúdo aqui alcance o maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado pela presença de vocês, por aceitarem o convite. Eu que agradeço. Eu espero vocês de volta para ouvir mais histórias desses 8 anos e também mais resultados dessas transformações que vão acontecer. Com certeza. Tem muitas histórias aí, histórias divertidas. E antes dos agradecimentos finais, o que a gente mais preza, Thiago, e o que a gente mais vai levar para a mentoria é a realização e resultado. Então, as pessoas vão colher resultados reais nas suas vidas, né? Subjetivos, vamos ser assim dizer, e objetivos. Então, a gente vai fazer todo um caminho para que ela saia ali com resultados evidentes, planos de ação, enfim. E que tenha realização. E que tenha realização em cima desse todo esse contexto. Tal como a gente né? A gente é muito realizado em fazer o que a gente faz. Se conhecem a boa árvore pelos frutos, então a ideia é levar as pessoas a darem frutos. Frutificarem. Exatamente. É isso, gente. Muito obrigado. Considerações finais, agradecimentos. Cara, eu só tenho a agradecer aí a você, né? Por estar... A Harmônica. A Harmônica com K. Harmônica com K. Começa com H e tem um K ali no meio do caminho. Não sei. Fica a dica, gente. Pelo profissionalismo, pela qualidade do trabalho, assim, e pela disponibilidade em ser parceiro do nosso projeto, nosso contexto, e mais do que isso, da nossa amizade, né, que se inicia. Isso é o mais rico. É o mais rico, vamos dizer assim. Sem dúvida, é uma das riquezas. Família, amizade, conhecimento, são 3 riquezas, né, que mudam a nossa história. Obrigado demais. Obrigada, Thiago, por tudo. Valeu. Gente, até a próxima. Muito obrigado. Espero vocês aqui acompanhando esse conteúdo e certamente se enriquecendo com tantas histórias e tantas transformações. Até mais. Tchau, tchau.